Fala galera, eu voltei. Agora vamos dar continuidade às propriedades coligativas. Vamos tirar os Scorpions. Até mais, Scorpions, vocês tocam muito. Vamos lá. Propriedades coligativas, parte 2. Traduzindo, parte 2. Deixa eu pegar minha caneta virtual. Nós já tínhamos estudado a osmose e agora vamos terminar as nossas outras propriedades coligativas, a tonoscopia, a crioscopia e a ebulioscopia. Vamos em frente, porque atrás vem gente. Cadê? Tá aqui. Então, pessoal, para entendermos essas outras propriedades coligativas, nós vamos ter que entender a pressão de vapor. Todo mundo conhece aqui a acetona. A acetona é uma solução comercial de uma cetona, que é a propanona, que dentre suas utilidades ela serve para dissolver laptops, dissolver teclados, dissolver plásticos. Aqui eu tenho a propanona PA, extremamente concentrada aqui, então ela consegue dissolver plásticos. E nas horas vagas ela também serve para remover o esmalte de unhas, que também são plásticos. Então, o que eu quero com esse slide é que vocês lembrem que quando vocês abrem a tampa do frasco da acetona, o cheiro da acetona é muito perceptível. E quando você fecha o frasco, as paredes do frascozinho aqui parecem estar sempre pressurizadas, sempre estão durinhas, O que isso tem a ver com a pressão de vapor? O que esse cheiro da acetona tem relação com a pressão de vapor? De cara, a gente pode perceber que a acetona, ela se volatiliza, ela vai para o estado de vapor com muita facilidade. Basta tu abrir o frasco e o cheiro, é bem perceptível. As moléculas, o vapor da acetona vem até o nosso nariz e o nosso cérebro traduz o cheiro da acetona. E aí, quando a gente fecha, elas continuam se volatilizando, elas continuam indo para o estado de vapor. E aí as paredezinhas do frasco, elas ficam sempre rígidas, E aí corrobora que a acetona ela é facilmente volatilizada. Ok. Então, se eu deixar qualquer líquido a céu aberto, em um ambiente aberto, em um sistema aberto, ele tende a se evaporar. A questão é que alguns líquidos têm maior facilidade do que outros nessa evaporação. Alguns líquidos evaporam com maior facilidade do que outros. Por exemplo, eu posso comparar a acetona, a solução da acetona, da propanona, com a água, por exemplo. E eu percebo que a acetona possui maior facilidade para volatilizar. Por exemplo, a acetona e o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, ele evapora com mais dificuldade do que a acetona. Ok? Então, se você imaginar aqui um sistema com líquido, e cada bolinha dessa aqui representada é um líquido, é a molécula de um líquido. Quando eu deixo esse sistema aberto, essas moléculas superficiais começam a se volatilizar, a passar para o estado vapor. A evaporação sempre ocorre quando as moléculas da superfície do líquido absorvem energia
suficiente para irem ao estado vapor. Sempre essas moléculas superficiais. Essas aqui volatilizam, depois sobram essas que também volatilizam, e com o passar do tempo, todo o líquido tem evaporado. E aí vamos ter o frasco vazio. Né? Se deixarmos um líquido, como a água, por exemplo, em ambiente aberto, né, com certeza irá demorar mais. Imaginando duas quantidades iguais de acetona e água, a água irá demorar mais para se volatilizar, enquanto a acetona irá evaporar mais rápido. Mas, com o passar do tempo, todo o líquido evapora e aí fica aqui o frascozinho vazio. Né? Se deixarmos o frasco aberto, com o passar do tempo, todo o líquido irá evaporar. Mas se deixarmos o frasco em um recipiente fechado, como uma garrafa, apenas parte do líquido muda de estado físico. Apenas uma parte vai para o estado vapor. Vamos entender isso melhor. Né? Vamos colocar um líquido em um recipiente fechado. O líquido com certeza irá continuar a evaporar. Ele continua a evaporar. Não é porque fechou o frascozinho que ele vai parar de evaporar. Ele continua. Porém, quando atinge um certo momento, ocorre o que nós chamamos de um equilíbrio físico. Aqui, supondo que está aqui o frasco, né? Tá aqui o líquido. Fechei o frasco agora. Ploc, fechei. Está fechado aqui. Está lacrado o frasco. Inicialmente, imagine que não tem nada volatilizado, nada no estado vapor. E aí, as moléculas começam a migrar do estado líquido para o estado vapor. E isso passa a ocorrer. Mas chega um certo momento em que a quantidade de moléculas no estado vapor é constante, não muda, né? Ela permanece constante. Por quê? Por que ela permanece constante? Porque esse caminho de ida, né, também está relacionado a um caminho de volta, né? Lei da vida, né? Tudo que vai volta. Então aqui a molécula que está no estado vapor, ela volta também para o estado líquido, né? E a questão é que essas velocidades de ida para o estado vapor e de volta para o estado líquido, essas velocidades se tornam iguais, né? Essas velocidades chamadas velocidade 1 e velocidade 2 se tornam iguais. Aí dizemos que o sistema entra em equilíbrio. O sistema entra em equilíbrio e essas quantidades de moléculas de vapor permanecem constantes. E aí esse vapor aqui exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente. E eu posso medir essa pressão através de um manômetro. O que é um manômetro? É um tubo em U, com mercúrio dentro dele. Dentro desse tubo contém o mercúrio, que é um metal líquido a temperatura ambiente. E aí, quanto maior a pressão dele, né, ele vai aplicar maior força sobre o mercúrio e o mercúrio irá se deslocar para cá. Lembrando, né, pressão na física, pressão, isso é um P, é igual a força sobre área, né? Força sobre área, Newton sobre metro quadrado. Isso é pressão para física. Então, eu aplico maior força para cá, porque aqui vai ter uma pressão, e essa pressão vai aplicar uma força sobre o mercúrio, que irá se deslocar. E aí eu vou ter uma diferença dessa parte do tubo para essa daqui. E essa altura, essa diferença, vai estar relacionada à pressão dentro desse frasco. Ok? E aí, neste momento em que essas velocidades de ida e de volta se tornam iguais, nesse momento que o sistema entra em equilíbrio, eu posso medir a pressão de vapor, né? A pressão do vapor aqui dentro. E essa pressão do vapor
eu vou chamar de pressão de vapor, né? Bem sugestivo o nome, né? Bem sugestivo. A pressão do vapor eu vou chamar de, deixa eu ver do que eu chamo isso. Vou chamar de pressão de vapor. A pressão do vapor, pressão de vapor. A pressão do vapor, essa pressão aqui dentro, depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor. É bem lógico isso. Se eu estou aqui com o meu sistema e eu coloco ele no fogo, ou então em um ambiente quente, né, que forneça energia para o sistema, as moléculas passam a se agitar mais. Elas se agitando mais, ganham energia suficiente para migrarem do estado físico de líquido para vapor. E aí mais moléculas no estado vapor eu vou ter aqui. Isso aumenta a pressão. O volume é o mesmo, né? Não muda o volume. E aí isso aqui vai alterar a pressão. Lembra lá na equação dos gases ideais? PV igual a nRT, né? Agora escrito nos caracteres rupestres, né? Minha letra aqui é terrível. Pressão vezes volume é igual a número de mols gasosos vezes constante universal dos gases vezes temperatura. Então, pessoal, percebam que a pressão é diretamente proporcional ao número de partículas no sistema, né, no sistema gasoso. Quanto maior o número de partículas aqui, maior é a pressão. Percebam também que pressão também é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Maior temperatura, maior pressão. Vamos em frente? Então, pessoal, podemos dizer que existem duas pressões em um recipiente fechado. Existe uma pressão interna do líquido. Essa pressão ela está aqui direcionada para as paredes do recipiente, né? É análoga à pressão que um gás exerce em um cilindro, né? Os líquidos também exercem essa pressão que os gases têm, né? Imagina aqui um cilindro de gás natural, né? Então ele está toda hora pressurizado aqui porque possui gás dentro dele. Então as paredes estão pressurizadas. Então aqui também existe uma pressão interna do líquido. E essa pressão ela vai se opor à pressão de vapor. Só conseguiríamos medir a pressão de vapor em recipientes fechados, pois ao atingir o equilíbrio, a pressão do líquido vaporizado, a pressão de vapor aqui, né, ela se torna igual à pressão que o líquido exerce na superfície do mesmo, devido, né, às agitações das moléculas, forçando as moléculas superficiais a se vaporizarem. Então essas moléculas superficiais daqui, essas moléculas que estão aqui na superfície do líquido, essa pressão ela força essas moléculas a migrarem para o estado de vapor. Mas aí chega um momento que essa pressão aqui se torna igual a essa pressão aqui. São iguais. Ok? Pessoal, não confundam pressão de vapor, pressão interna do líquido, com a tensão superficial. Isso aqui é outra coisa, né, que podemos abordar em outra aula. Ok? Então, a água aqui, por exemplo, ela está aqui, ó, estou aquecendo a água, está aqui o foguinho, está aqui uma ermaia com água, está aqui as bolinhas aqui, ó, as bolinhas saem aqui de baixo para cima, né? Então perceba que existe uma pressão
de baixo para cima, que força a água ir para o estado vapor, força a água aqui a mudar de estado físico, e eu posso traçar um gráfico da temperatura versus a pressão de vapor da água. Isso aqui, esse gráfico, ele não é obtido em um recipiente aberto. Esse gráfico ele é obtido quando eu conduzo esse aquecimento da água em um recipiente fechado, tipo uma panelinha aqui, ó. Pego aqui um frascozinho com água, aqueço ele e aqui eu coloco um manômetro para medir a sua pressão. Isso aqui, ó, esse manômetro está muito bem desenhado. Aqui eu vou aquecendo essa água e eu vejo como se comporta a pressão, no caso a pressão de vapor com a temperatura. E aí, como é esperado, bem óbvio, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de energia fornecida ao sistema aqui da água e maior a quantidade de moléculas de água que vão para o estado vapor. Então é proporcional. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. A pressão de vapor depende da natureza do líquido. Veja aqui, ó, estamos trabalhando aqui com acetona, água e o óleo. De cara, a gente pode perceber que a pressão de vapor da acetona é maior do que a pressão de vapor da água, que é maior do que a pressão de vapor do óleo. Então, a acetona se volatiliza com maior facilidade do que a água e a água do que o óleo. Olha aqui, ó, o manômetro acusando aqui a alta pressão e aqui o óleo, ó, baixa pressão, bem fraquinha, e aqui com a pressão intermediária. Essa natureza do líquido vem dentre outros, das forças intermoleculares, as interações entre as moléculas do líquido. Quanto mais forte uma molécula de um líquido ser atraída por outras moléculas dela, mais difícil vai ser de volatilizar. Imagina isso. Daqui a molécula, imagina aqui uma molécula de água, Aqui, coisa feia, muito mal desenhado. Imagina aqui a bolinha. Vamos apagar isso aqui. Vamos desconsiderar esse desenho. Imagina uma bolinha, aqui uma molécula de água, aqui sendo uma molécula de água e aqui outra molécula de água. Então essas moléculas estão se atraindo. Quanto mais forte for essa atração, essa interação, mais difícil será para separá-las. Quanto mais forte for essa interação, mais difícil é para separar. Eu tenho que fornecer mais energia para separá-las. Lembram do Titanic, o Jack e Rose, par romântico do Titanic. Estão juntos por uma força muito forte. Então, para separá-los, só um noivo raivoso, um navio caindo e o frio do Polo Norte, para poder separar a Jack do Rose. Já a Rose com o noivo dela, que eu não lembro o nome dele, eles possuíam uma fraca interação. Então, qualquer coisinha separava eles. Então, eu posso dizer que as moléculas da acetona, elas possuem uma interação mais fraca entre elas do que comparando as interações entre as moléculas de água. É como aqui fosse a Rose e o seu noivo, o seu noivo oficial, interação muito fraca, e aqui uma interação bem forte, que é a Jack e o Rose, que é o Jack e o Rose, muito forte mesmo, em relação do que aqui a acetona.
Beleza? Outra coisa que influencia, deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Pronto, vamos limpar. Agora, outra coisa que influencia a volatilidade de um líquido é a massa dessas moléculas do líquido. Quanto mais pesadas forem as moléculas do líquido, mais dificilmente elas irão se vaporizar. Logo terão menor pressão de vapor, né? Então imagina que se uma molécula é bastante pesada, ela precisa de mais energia para poder migrar, para poder ir para o estado vapor. É o caso das moléculas do óleo, né? Os ácidos graxos, os monos, os triglicerídeos, né? Já eles possuem uma cadeia carbônica muito grande e essas cadeias interagem por fraquíssimas interações bem fracas mesmo, né? E aí o que faz o óleo ter uma baixa pressão de vapor não são as interações, mas sim a massa das moléculas que compõem o óleo, né? A massa molecular grande, né? São moléculas literalmente gordas, né? São os ácidos graxos, mono, triglicerídeos, né? São os ácidos gordos. Então são literalmente moléculas gordas, pesadas, assim como eu. E aí, por outro lado, quanto mais fracas forem as interações, essa situação inversa daqui. Por outro lado, quanto mais fracas forem as interações entre as moléculas do líquido ou quanto mais leves forem as moléculas do líquido, mais facilmente elas irão vaporizar, logo terão maior pressão de vapor, né? Isso explica, por exemplo, imagina que você tem o gás hidrogênio líquido, né? O gás de hidrogênio é uma molécula apolar, né? Ela não interage fortemente com outra molécula de gás de hidrogênio. As interações entre elas são bem fracas. E somado a isso, é uma molécula bem leve. Então, ó, é um sistema, um líquido que irá apresentar alta pressão de vapor. Tanto que naturalmente nós não encontramos, né, em condições ambientes, gás de hidrogênio liquefeito. Nem gás de hidrogênio, nem o gás de nitrogênio. Também é outra molécula apolar. Ok? Então podemos comparar aqui as pressões de vapor das moléculas através dos gráficos do comportamento temperatura versus pressão de vapor, né? Estamos comparando clorofórmio, bastante volátil, etanol e água. Se eu colocar dois frascos no laboratório, um frasco aberto com clorofórmio e outro frasco com etanol, eu vou perceber o cheiro mais facilmente do clorofórmio, porque ele possui uma pressão de vapor mais baixa. Então vou perceber o clorofórmio se volatilizando mais do que o etanol, certo? Ó, vamos comparar aqui a mesma temperatura. Vamos imaginar aqui 60 graus Celsius. Como está a água a 60 graus Celsius? A água ela vai possuir aqui cerca de 200 milímetros de mercúrio de pressão de vapor. Já como é que está aqui o etanol? O etanol já possui o dobro de pressão de vapor. E o clorofórmio, né, em relação à água, irá apresentar 4 vezes mais a pressão de vapor. Então o clorofórmio ele volatiliza com maior facilidade, ele tem maior pressão de vapor, ok? E aí, como já ficou bem claro, a volatilidade está relacionada à pressão de vapor, e a pressão de vapor está relacionada às interações intermoleculares e à massa
a massa dessas moléculas. Existe outro fator também, né, que é o fator de empacotamento, que é como essas moléculas estão interagindo, estão organizadas. Mas isso não vamos tratar agora, né? Vamos desprezar esse efeito, tudo bem? Então, as moléculas da gasolina, formadas do octano, basicamente octano e outros hidrocarbonetos com massa parecida, né? Octano, heptano, N-octano, né? Nonano, né? São os hidrocarbonetos, né? Octano com ramificações, etc. São hidrocarbonetos que possuem fraquíssimas interações, né? Assim como as moléculas do óleo de soja. Eita, tem coisa aqui, óleo de soja. Opa, óleo de soja com J. Pessoal, eu não sou analfabeto, tá bem? Então, e aí, só que são um pouco diferente, claro, né? Na verdade, os ácidos graxos, os trio, di e monoglicerídeos ainda apresentam interações um pouco mais fortes do que as de octano e outros hidrocarbonetos, mas isso é bem leve, né? O que realmente importa é que as moléculas do óleo de soja, as moléculas de óleo, elas são mais pesadas, são mais gordinhas, e as moléculas da gasolina são mais leves, então elas se volatilizam com maior facilidade, logo irão apresentar maior pressão de vapor. A volatilidade, vamos definir, é a tendência que um líquido passe para o estado vapor sem passar pela ebulição. Pessoal, o que é ebulição? Professor, ebulição é passar para o estado vapor. Será que é só isso? Ebulição, será que é passar só para o estado vapor? Então a ebulição é igual à volatilidade, né, que é igual à evaporação. Será que é isso? Tem uma coisa por trás disso. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a água. A água, a gente sabe claramente que a 100 graus Celsius a água evapora, né? Ela entra em ebulição. Ela passa do líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Ok, vamos analisar aqui a pressão de vapor da água. A pressão de vapor da água 100 graus Celsius. Vamos fazer aqui uma linha curva. Você sabe o que é uma linha curva? Trata-se de qualquer reta feita sem régua, né? Fica uma reta curva. Olha aí. Olha aqui a pressão de vapor da água. Aqui deu 660 torr, que é igual a 1 atm. 1 atm é a pressão ambiente a nível do mar. Pressão ambiente a nível do mar, que é a pressão ambiente de onde eu venho, que é lá em Natal, que está a nível do mar. Então, será que o ponto de ebulição dos líquidos está relacionado à pressão atmosférica? Será? Mas vamos lá. Depois voltamos para cá. Então, o que acontece no líquido é uma guerra entre a pressão interna e a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Essa pressão interna, como já falei, ela está forçando as moléculas do líquido passarem para o estado gasoso. E a pressão atmosférica está dizendo, olha, fica, eu estou pressionando a permanecer como líquidas, né? Então está aí essa guerra. Então, quando a pressão interna do líquido é menor do que a pressão atmosférica, apenas algumas moléculas conseguem mudar de estado físico. Isso damos o nome de evaporação. Isso eu digo que o líquido está volatilizando. Daqui a guerra, né? A pressão atmosférica está maior do que a pressão interna.
Então, algumas moléculas daqui conseguem realmente, mesmo com toda essa pressão atmosférica maior, elas conseguem, né, migrar, mas são a minoria. A maioria fica aqui, né? E aí, quando essa pressão interna é igual à pressão atmosférica, aí o negócio muda, né? Quando quando a pressão interna do líquido é igual à pressão atmosférica, dizemos que o líquido está em ebulição, ele está ebulindo. Aí todas as moléculas do líquido tendem a irem para o estado gasoso. E como é que nós conseguimos aumentar essa pressão interna? Pela temperatura, né? Olha aqui o gráfico. Opa, aqui. Olha aqui o gráfico, né? Eu consigo aumentar essa pressão através do aumento da temperatura. Aumentando a temperatura aqui, eu aumentei a pressão, essa pressão interna que, conduzida em um ambiente fechado, é igual à pressão de vapor. Beleza? Olha aqui, ó. Vamos analisar esse caso aqui, ó. Abaixo de 0 graus Celsius. Abaixo de 0 graus Celsius, a água está líquida, a pressão ambiente. Então aqui a água está líquida. Perceba que a pressão de vapor da água é desprezível aqui. Então aqui, ó, praticamente a água não consegue ir para o estado vapor. Opa, estou voltando. Vamos em frente. Todo riscado, parece criança. Opa. Então, ó. Então, como é que a água ferve nas diversas altitudes? Vocês sabem que quando eu vario a altitude do local aonde eu estou, eu altero a pressão atmosférica. Regiões mais altas têm menor pressão atmosférica. Vamos começar aqui, ó, a altitude zero, a nível do mar, como na TRN, né, de onde eu venho. Então, a pressão atmosférica, ela está a nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, 1 atm, ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Agora, se eu vou subindo, né, por exemplo aqui, se eu estou aqui a 500 metros, que é mais ou menos a altitude da cidade de Concórdia, né, no estado de Santa Catarina, onde eu atualmente trabalho, a pressão atmosférica é bem menor, 716 milímetros de mercúrio, né, 0,94 atmosfera, né? E aí a água já ferve com uma temperatura um pouco mais baixa. É isso aqui, pessoal. A pressão atmosférica, imagina que essa daqui é em Natal, 1 atm. Vamos limpar isso aqui. Vamos limpar. Aí, ó, o que eu estou fazendo quando eu estou subindo de altitude? Eu estou diminuindo essa pressão externa, essa pressão atmosférica. Diminuindo essa temperatura, eu vou conseguir igualar a minha pressão interna com a pressão atmosférica em temperaturas menores. E aí eu consigo ebulir o líquido a temperaturas menores, né? Aí subindo, ó, vamos subindo aqui, subindo, e aí, ó, La Paz, olha a pressão atmosférica em La Paz, né? Olha o ponto de ebulição da água, muda. Agora veja aqui, a 9.000 metros. 9.000 metros é a altitude de um voo comercial, né, de um avião. E aí, ó, imagina que fosse dentro do avião. E aí você vai
fazer lá o seu miojo, pede para a aeromoça fazer o miojo para você, a água do miojo irá ferver a 70 graus Celsius, porque lá está a uma menor altitude. E isso, claro, desprezando que o avião é pressurizado. Dentro do avião é pressurizado, então não é abertura de uma ATM, claro, mas também dentro do avião não é exatamente isso aqui. Isso aqui é a pressão fora do avião. Então estamos tomando que você está fervendo água fora do avião. Beleza? E aí começamos voltamos agora às propriedades coligativas. Lembra que faltavam 3: tonoscopia, embrioscopia e crioscopia para terminarmos o nosso estudo. Então, a tonoscopia será a diminuição da pressão de vapor ao adicionar um soluto não volátil a um solvente, certo? Então, a tonoscopia, eu vou adicionar esse soluto não volátil ao solvente e a pressão de vapor desse solvente irá diminuir. Isto ocorre porque, quando eu adiciono um soluto ao solvente, o sistema perde energia, ficando mais estável. Lembra lá dos potenciais químicos, que nós estudamos na aula 1. Então, isso reflete na diminuição do grau de agitação das partículas que compõem o sistema, diminui a energia cinética. A energia cinética ela está relacionada a esse grau de agitação. Logo, se menos moléculas se eu diminuo o grau de agitação dessas moléculas, menos moléculas conseguirão mudar para o estado de vapor. É isso, pessoal. E aí o que comanda a lei que comanda a tonoscopia, é a lei de Raoult, que foi esse carinha aqui, o Raoult. Pronto, Raoult com óculos, com os óculos dele. Então, a pressão de vapor de um solvente, ela é proporcional à sua fração molar na solução. Isso aqui, a pressão de vapor da solução, é proporcional à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Então, se eu tenho uma solução e quanto maior a fração molar do solvente, maior será a pressão do vapor. Quanto mais eu coloco solutos na solução, ou seja, quanto mais concentrada a solução fica, menor é a fração molar do solvente. Logo, menor será a pressão de vapor. Em resumo, se eu adiciono um soluto à solução, ao solvente, eu diminuo a sua pressão de vapor. É isso aí. Então, olha lá, exercício. O abaixamento da pressão de vapor do solvente em soluções não eletrolíticas. Entenda uma solução não eletrolítica como sendo um soluto molecular, pode ser estudado pela lei de Raoult. Pressão da solução, o que nós vamos estudar, fração do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. A pressão de vapor do solvente na solução, tudo isso que eu já expliquei. Qual a variação da pressão de vapor do solvente em módulo de uma solução que possui 12 gramas de glicose em 90 gramas de água, certo?
considere esses dados. Né? Fazendo esse cálculo, não coloquei nos slides. Ah, tá aqui, coloquei sim. Estava me confundindo. Coloquei. A pressão de vapor da solução, ela é igual à fração molar do solvente, pressão de vapor do solvente puro. Então, ó, lembrando, a fração molar do solvente é igual ao número de mols de solvente, que no caso quem é? É a água, sobre o número de mols totais do sistema. Né? É uma fração matemática. No caso, número de mols de água mais número de mols de açúcar. Vamos lá. Então, a pressão de vapor da solução será o número de mols de água. O que é o número de mols de água? A massa de água, 90 gramas, sobre a sua massa molecular, 18 gramas por mol, vezes a pressão de vapor da água pura, 55,3 milímetros de mercúrio, mais número de mols sobre número de mols de água, mais a massa molecular do açúcar, né? Número de mols de açúcar, que é a massa de açúcar sobre a massa molecular de açúcar. Vamos limpar isso aqui que está feio já. Pronto. Perceba que o elaborador da questão, né, ele está querendo te confundir, porque ele coloca aqui, ó, 18 gramas de glicose, e você poderia confundir isso com a massa molecular de Walter. Walter, água em inglês. Então aqui, ó, a massa molecular da água é 18 gramas por mol, certo? Isso aqui é mol, beleza? Isso aqui não tem nada a ver com a massa molecular da água, é outra coisa. Então, calculando a fração molar da água nesse sistema, né, a fração molar da água é 0,98, ou seja, 98% dos mols, do número de mols da solução é água. 98% do sistema é água, em termos de número de mols. E a pressão de vapor é essa aqui, né? Ela dá uma abaixada. Sempre quando eu coloco um solvente, sempre quando eu coloco um soluto no solvente, eu diminuo a sua pressão de vapor, né? Diminuo aqui a pressão de vapor. Beleza? Então, ó, vamos perceber o seguinte. Como eu já falei para vocês, a fração molar do solvente, né, sempre quando eu coloco um soluto, eu diminuo a fração molar do solvente. E percebam que a pressão de vapor do sistema, da solução, ela é proporcional à fração molar do solvente, né? Então, ó, sempre quando coloco no soluto, eu diminuo a fração molar do solvente. Ou seja, em resumo, coloco um soluto, abaixo pressão de vapor, certo? E aí o que é interessante é que a tonoscopia ela pode ser utilizada para achar a massa molecular de um composto desconhecido, né? Como as pedras coligativas não levam em conta a natureza do soluto, apenas o número de mols, né, podemos usar a tonoscopia, o abaixamento da pressão de vapor, para descobrir a massa molecular de um composto conhecido. Tipo assim, está aqui o meu sistema com água, por exemplo. Está aqui o meu sistema com água, por exemplo. Que eu tenho um sistema fechado, e eu coloco aqui um manômetro para medir, eita, tá muito feio, para medir a pressão, certo? E aí eu coloco a massa de um composto que eu quero descobrir a massa molecular dele. Não sei a massa molecular, mas sei a massa. Imagine que eu coloco aqui, sei lá, 50 gramas desse meu composto.
coloquei aqui, né? C é massa. Então, a massa está relacionada ao número de mols. O número de mols, N, é igual a massa sobre massa molecular. Sei a massa, mas não sei isso aqui. E isso vai influenciar aonde? Na fração molar do solvente, certo? E aí, sabendo a pressão de vapor do solvente puro e a pressão de vapor da solução, né, a variação, eu consigo achar essa massa molecular. Okay? Vamos apagar aqui. Porém, né, o comportamento da lei de Raoult não é totalmente linear. Por quê? Né? Como eu já falei para vocês, as propriedades coligativas, elas não levam em conta a natureza do soluto, né? Ou seja, as interações soluto com solvente, que realmente ocorrem. Na verdade, o soluto interage com o solvente, ou de forma ou eles interagem de forma construtiva, ou eles se repelem, né? Tudo bem? Então isso altera as suas propriedades, isso altera o comportamento da lei de Raoult, né? A lei de Raoult não vai ter um comportamento totalmente linear. Vamos ver que há desvios, mas isso não vamos tratar nessa aula. Tudo bem? Vamos ver agora a ebulioscopia. O que é a ebulioscopia? É o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando possui um soluto não volátil dissolvido. Podemos dizer que essa variação de temperatura entre a temperatura do solvente puro e T2, que é a temperatura da solução, certo? Então a variação de temperatura de ebulição é dada por ΔT, certo? Isso aí pode ser perceptível quando eu coloco o açúcar, por exemplo, em uma água fervendo. Coloco ela na água fervendo e ela para de ferver, né? Tentei fazer essas imagens aqui, dar uma noção. Daqui eu fervendo, coloco açúcar, ela na mesma hora para de ferver. Então aqui, vem aqui, você está no restaurante, recebe um café muito quente, fervendo, e aí você põe açúcar no café e ele para de ferver. Então isso ocorreu devido à ebulioscopia. Sempre quando você adiciona um soluto não volátil, um soluto fixo a um solvente, ele tende a aumentar o ponto de ebulição. Imagina o seguinte, né? Vamos trazer valores. Está aqui a água está fervendo, imagina água pura, a 100 graus Celsius, ok? A água aqui não tem nenhuma fonte de aquecimento, só está fervendo. Ela saiu do fogo agora, está fervendo, ainda permanece 100 graus Celsius, ok? Na mesma hora eu coloco açúcar. Quando eu coloco açúcar, imagine que isso aí subiu para 101 graus Celsius, imagina isso. Então, como subiu a temperatura de ebulição, ela para de ferver. Então, na mesma hora, eu vejo que essas bolinhas elas cessam, né? O sistema para de ferver. Isso aí, a ebulioscopia, ela é amplamente aplicada na água do radiador. Na água do radiador do carro. Pessoal, acho que isso teremos demais na nossa aula, né? Vamos parar um pouco por aqui e aí na próxima aula nós continuamos, tudo bem?